Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, nessa quinta-feira. Glória a Jesus. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, o versículo 18. O título da mensagem: a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipite no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Amém? Amados, aqui está uma palavra que fala acerca da oração, que fala acerca da obediência, que fala acerca do fruto do Espírito. Mas, irmãos, o melhor de tudo, a fé. A Bíblia chega a dizer que sem fé nós não agradamos a Deus. Observe que Jesus, voltando para a cidade, ele teve fome. Amém? Ele teve fome. Isso bem de manhã. E a Bíblia diz que ele avistou uma figueira. Aleluia. Na entrada da cidade, ele avistou uma figueira perto do caminho. Amém? E ele se dirigiu-se a ela, sendo que ele não achou nenhum fruto nessa figueira. Ele criou um figo para se alimentar, para quebrar o jejum, mas infelizmente não tinha nenhum fruto. Aleluia. Imediatamente ele disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que imediatamente a figueira secou. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poder. Amém? E o próprio Jesus, ele deu exemplo, deixando exemplo para nós, para a gente usar, através do que? Da oração, através do clamor, da súplica. Quantas pessoas hoje estão passando por um processo difícil na sua vida? Foram desenganadas pelos médicos, foram desenganadas pelos seus entes queridos. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então, a Bíblia relata que após Jesus disser que nunca nascesse mais fruto da figueira, e ela secou, aleluia, assim é você. Quando você pedir algo para Deus, crendo, determinado, tenha certeza que o milagre vai acontecer, tá bom? Porque se nós duvidarmos do poder de Deus, aí fica difícil para nós. Então, nós temos que crer no poder da fé, tá certo? Talvez você possa dizer: mas apóstolo, eu não tenho fé. Se você disser que não tem fé, você já está pecando, tá certo? Porque você é uma imagem do Deus Todo-Poderoso, é uma semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então, se Jesus disse para você e para mim que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos, então vamos tomar posse dessa palavra, tá certo? Não importa o grau desse problema na tua vida, seja ele físico, jurídico,
seja ele espiritual, não importa. O importante é você crer que Deus ele existe e ele é galardoador que busca. Então, quando os discípulos observaram que a figueira havia secado, eles se maravilharam. Aleluia. Mas Jesus disse para eles que se eles tivessem fé e não duvidaram no seu coração, porque tem pessoas, irmãos, que têm a fé, mas tem um coração duvidoso, e isso atrapalha a vida daquele que serve a Deus. Não pode ter o coração duvidoso. Tudo que traz dúvida atrapalha a fé, atrapalha o agir de Deus, porque Deus, irmão, ele quer operar, ele quer livrar, ele quer curar, mas você tem que usar a fé de forma correta. Você não pode duvidar do seu coração, você não pode ficar desnecessário pensando, será que vai acontecer? É impossível. Aí começa a colocar para baixo, né, aquilo que você deseja. Então, você tem que crer na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que se você pegar, disser ao monte, a um problema, olha, problema, ergue-te, te precipita no mar. Quer dizer, com certeza, aquele problema, aquele monte, seja ele de enfermidade, seja ele de doença, ele vai se precipitar, ele vai terminar em nome de Jesus Cristo. Mas para isso você tem que ter fé. Para isso você tem que confiar na palavra de Deus. Tá certo? Então não duvide no seu coração. Tenha fé, mas não duvide no seu coração. Tá certo? Creia somente, e você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe a você e toda a tua família, em nome de Jesus. Shalom.